Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Nós temos o chat no site da UTV, o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone sempre à sua disposição em São Paulo, 11-5052-6622. Convidados nesta edição de Gente que Fala, empresário Walter Abrão Filho. Valtinho, prazer tê-lo aqui. Zancopé, que alegria enorme estar aqui com você. Você sabe que toda vez que eu venho aqui na OTV, no programa Gente que Fala, primeiro uma saudade do meu pai enorme, de ver você, o Fausto Camunha, o Luquete, a Zê, toda essa equipe maravilhosa. Eu fico muito honrado de estar aqui hoje, viu? Me chame sempre, tá? E o Walter Abrão pai foi apresentador do Gente que Fala no início. O Gente que Fala está no ar pela Rádio Trianon há 15 anos. Na UTV há 1 ano estamos aqui, na UTV, mas há 15 anos na Rádio Trianon. E um dos primeiros apresentadores foi Walter Abrão. É verdade. Sucedido por Vossa Excelência, que está à altura aí de comandar esse posto, viu? Você sabe, Zancopé, a minha voz... A indicação é dele. A indicação do Walter Abrão. A minha voz, a do meu pai sempre foi grossa, a minha voz também é grossa, mas toda vez que você começa a falar, eu fico um pouco intimidado, sabia? Não é verdade. Eu acho que eu estou sempre um passo atrás, Zancopé, desse vozeirão. Não é verdade. Pinheiro Pedro, prazer tê-lo aqui, Pinheiro. Prazer também. Vocês já impactaram o que eu ia falar, que é justamente isso, né, de estar aqui ao lado do Valtinho. E me lembrar que o Walter Abrão também já esteve aqui. É verdade. Quantas vezes verdade. Já tive a oportunidade de estar aqui dividindo mesa com o Walter Abrão. E agora com o Zancopé. O Zancopé, isso aí. Vocês são extremamente gentis, essa é a verdade. O Walter Abrão, não posso me furtar a registrar mais uma vez que ele me indicou ao Fausto Camunha para substituí-lo na condução do Gente que Fala. Agora, você ser indicado pelo Walter Abrão... Tá vendo? É que meu pai normalmente não errava nessas coisas. Portanto, Zancopé, viu, Fausto Camunha? Fica de olho aí, a indicação do meu pai tem que ser para sempre, tem que ser firme, hein? Pinheiro Pedro estava em São Paulo ontem, Pinheiro Pedro? Estava. Valtinho estava em São Paulo ontem? Estava em São Paulo ontem. Estava em São Paulo ontem. Choveu forte ontem à tarde e os problemas de sempre reapareceram. Alagamentos, quedas de árvores, falta de energia elétrica, semáforos apagados, trânsito recorde, tudo isso agravado pela interdição do viaduto da Avenida Santo Amaro sobre a Bandeirantes, devido a um acidente com 2 caminhões na madrugada de sábado. Ô, Pinheiro Pedro, Valtinho, falar de novo de alagamento, queda de árvore... Eu pensei que o Pedro tivesse, né, ele que redige aqui, que ele tivesse colocado a notícia de algum tempo atrás. Não, mas todo ano. Agora, na verdade... Quer dizer, é um copiou e colou do ano passado, né? Sim, mas... Você não precisa nem fazer muito sacrifício, né? O grande problema é que São Paulo fica numa bacia sedimentar, ou seja, ele tem... Serra do Mar de um lado, do outro nós temos ali o Pico de Jaraguá, a Serra da Cantareira, né? E São Paulo, portanto, cresce em direção à Zona Leste e um pouco em direção à Zona Oeste, porque já vai encontrar também. Então, aqui é uma imensa bacia, é uma bacia mesmo. E impermeabilizada, né? E sempre foi uma bacia sedimentar que alagava. Toda São Paulo é banhado. Né? Região de Pinheiros. Pinheiros não era essa coisa reta que a gente vê hoje. Isso aí foi uma correção. Pinheiros era um rio absolutamente em zigue-zague. Toda aquela região, até dos jardins, Pinheiros, era Tietê, banhado pelo rio Pinheiros. Você tem o antigo leito do rio, né? Que o pessoal chama. O né? Tietê também. A várzea. E a várzea do Tietê, que é onde, né, os campinhos todos surgiam e tal, também alagava. E a Anhangabaú, que a gente estava comentando antes do programa, né, Zé Copé, aquela obra da Ademar de Barros, quer dizer, era um lugar que alagava e continua alagando. O problema é que a água, há milênios, cai nos mesmos lugares.
né? E a água continua caindo independentemente do lugar estar impermeabilizado ou não. É claro. Quando impermeabiliza, ocorre aquele problema da enchente, ou seja, o acúmulo de água é mais rápido, né? A vazão é menor, e aí nós temos isso. Claro que não é uma coisa que a gente pode resolver em certas maneiras. Teve aquele projeto dos piscinões na época do Maluf, foi muito contestado, mas funcionou. Né? O problema é que... Piscinão funciona? Funciona. Funciona como piscinão e tinha que estar funcionando as piscininhas, ou seja, tem uma lei municipal, né, que estabelece que as obras todas em São Paulo devem ter um lugar de armazenamento da água pluvial que cai, né, para justamente reduzir a velocidade. Se eu vou construir um prédio, eu tenho que fazer um reservatório. Tem que fazer um reservatório de água pluvial. E hoje esse reservatório é muito importante porque vai permitir, inclusive, que se estoque água para reuso. Né? Agora, o problema é que nós fazemos a lei, mas o pedaço de papel por si só não funciona. Né? O Walter Abrão Filho foi subprefeito da Casa Verde, eu quero Cachoeirinha, Limão, e quando eu perguntei se o piscinão funciona, porque a gente que é cidadão apenas, né? Eu sei que, por exemplo, na Avenida Pacaembu... Vocês são os chefes. Não, na Avenida Pacaembu, os caras, os políticos não sabem sabem disso, mas eles são os chefes. É bom os caras saberem. Você é gestor público, é diferente, não é político. Mas eu sei que a Avenida Pacaembu resolveu o problema dela. Embaixo do estacionamento lá. Isso, naquela Praça Charles Miller ali no Pacaembu. Uma burocracia para poder fazer aquela obra, porque a área tombada, aquilo é um negócio assim. O que você tem? Em primeiro lugar, você tem uma quantidade de chuva normalmente desproporcional, né? Sempre assim, choveu hoje o que era para chover em 9 meses juntas. É sempre assim, quer dizer, você perde um pouco a referência. O que você tem? Você tem a geografia realmente que não ajuda, você tem um modelo de concha, vamos tratar assim. Você tem a impermeabilização do solo, que é totalmente... Eu lembro quando eu fui subprefeito, a gente inventou um negócio chamado calçadas verdes. Toda a calçada a gente deixava alguma coisa em torno de 30, 40 centímetros como uma faixa de grama, né, que você pudesse fazer. Aí você tem limpeza de bueiro. É um negócio importante, mas ele por si só também não resolve, por causa da quantidade de chuva. Você tem os piscinões. Os piscinões têm efeito positivo, resolvem muitos problemas de alagamento, só que eles têm uma manutenção diária importantíssima. Porque se não fizer, porque depois que vem aquela chuva toda, ele fica um lodo de mais de 2 metros de profundidade. Então, o piscinão tem que ser limpo antes das chuvas e durante o ano todo. Sim. Hoje em São Paulo, salvo engano, são 16 piscinões, são 5, só lá em extremo leste, zona norte tem 2 ou 3, eu agora não vou lembrar direito, mas agora, funciona bem. O que precisa evoluir, no meu ponto de vista, é o seguinte: os pontos de alagamento em São Paulo são históricos. Não é que, olha, aqui nunca alagou, agora alaga, ou aqui alagava, deixou de alagar. Não. É tão histórico que hoje a prefeitura põe placa. Cuidado. Este trecho, área de alagamento. Área de alagamento. Esta é a grande obra da prefeitura de combate às enchentes. Placas anunciando área sujeita a alagamento. Vamos pôr placa também, cuidado. Aqui você pode ser assaltado. Pois é. Que também pode agora põe ciclofaixa e faixa de bote. Então o que acontece? Se você já tem isso mapeado, se você já tem isso apontado na cidade inteira, cabem pequenas intervenções, como o nosso colega falou. Mini piscininhas, fendas, bueiros um pouco maiores. Então, você pode... porque você tem boca de lobo, boca de leão, que são diferentes, tem papéis diferentes, você tem que ter a limpeza. Então, na verdade, se você já sabe onde alaga, se você já sabe, então desapropria um pedaço naquele trecho, faz um piscinão igual foi feito no Pacaembu, em cima você põe uma quadra esportiva, embaixo você põe o piscinão. São piscinão que são praticamente autolimpantes. Você não vê limpeza no piscinão do Pacaembu. É uma coisa um pouco diferenciada, com mais tecnologia. Então, assim, se hoje se tivesse um pouco de apontamento... Então você tem que ter um plano de meta. O governo federal, o governo do estado e a prefeitura eles vão acabar com a enchente em São Paulo e na Grande São Paulo. Porque a Grande São Paulo sofre tanto quanto São Paulo. Outra coisa, tem um projeto importantíssimo de anos, que é o macroprojeto de macrodrenagem da região metropolitana de São Paulo. É verdade. Né?
inclusive a cargo de técnicos importantes históricos, como é o caso do Zúculo, né? Tá certo. Tá, o pai dele tem lá, inclusive, um viaduto, né? Da Jardim. Né? E outro dia, conversando aí com uma certa secretária de meio ambiente, ela não sabia quem era. Então é complicado. O que acontece? Quando você vê isso, quer dizer, a falta... não sabia nem quem era. Quem era o homenageado. Não sabia. Porque, na verdade, quer dizer, o que acontece? O sujeito assume hoje o cargo público na secretaria, somente as cabeças. Porque os gestores da máquina têm memória. Tem memória, claro. Mas hoje em dia, assim, o secretário não secretaria. Ele assume lá, atende as pessoas e não conversa nem com o cara que está no gabinete do lado. Né? Então, é grave, porque a perda de memória fez com que o plano de macrodrenagem nunca se completasse. Não, e nós temos coisas graves, de rio que cai no leito do rio Tietê, sendo que o leito do rio Tietê está acima do leito do rio. É um negócio. Dá refluxo. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: ninguém é prefeito, está prefeito. Né? Na verdade, a prefeitura, o governo do estado, tem que ser um exercício de anos e anos passando o bastão. Planejamento. Então, assim, olha, eu vou fazer esses 10 metros, entre o Zancopé faz mais 10, entre o Pinheiro Pedro faz mais 10. Então, você tem que entender que precisa acabar um pouco essa coisa só política. Inclusive, tem alguns cargos aí que eu tenho minhas dúvidas se deviam ser indicações políticas do prefeito, do governador. Às vezes vale a pena uma legislação específica. Então, por exemplo, essa parte de meio ambiente, isso não pode ser da vontade do gestor. Tem que ser o grito da sociedade. No caso da Secretaria do Verde Meio Ambiente do município de São Paulo, eu acho que já está no 8º secretário. É uma secretaria Walking Dead, né? Ela anda sozinha. Não tem secretário. Mas vamos lá. Walter Abrão Filho, você fez referência a essas indicações. Aproveitando, você que foi subprefeito da Casa Verde, Casa Verde, Cachoeirinha, Limão? Isso. São as 3. Isso. Que tem um ponto de alagamento que não acaba mais, hein? Não acaba mais, que é a Engenheiro Caetano Álvares, naquela região do comer, refluxo do Tietê. Some a vida. É um dos casos que o Pinheiro Pedro se referiu. É o capim comeu o cavalo. Isso, o contrário. A calha do rio é mais alta. É mais alta, do Tietê é mais alta que a do... É eleição para subprefeito. O prefeito atual anunciou eleições para subprefeitura. Olha, Zancopé, eu gosto do máximo possível do Estado democrático de direito, me agrada. Né? Agora, não acho uma ideia ruim, só não sei se dá tempo para agora. Então você precisa ter regra, como é que funciona, o subprefeito pode sofrer o processo de impeachment, quem fiscaliza o subprefeito, a população vai dar nota, como é que vai ser isso? Agora, tomar um pouco de cuidado, porque é o seguinte, as subprefeituras vêm se esvaziando com o tempo. Então, vêm se esvaziando do ponto de vista público, de poder... ambiental, por exemplo, perdeu uma série, é zero. Zero. Ambiental é zero. Nem existe coordenadoria ambiental. Nem para cortar árvore, que é um absurdo. O cortar árvore em São Paulo virou um drama. É um drama. Né? Então, assim, é laudo para cá, laudo para lá, e puxa daqui, publique, agrônomo, a prefeitura só tem 60 Aí ela cai na chuva, não se sabe por quê. Ela cai na chuva, paciência, reclama com o Papa. Então, eu acho que São Paulo pode evoluir para uma eleição de subprefeito. Eu acho que agora a ideia é boa, parabéns. Tudo que for para completar o anseio da população local vale a pena, tá certo? Agora, não sei se dá tempo para essa eleição. Quais são as regras? Pode doar recurso? Como é que é feita a campanha? Tá certo? Porque se for para ser mais uma eleição que vai custar mais uma nota, é melhor não ser. Né? Mas, Pinheiro Pedro, legalmente é possível que um prefeito determine a realização de uma eleição? Não é. E da forma como está feito é absurdo. Inclusive fere a própria Constituição Federal. Quer dizer, a subprefeitura ela não tem autonomia. O que o prefeito pode fazer é que, assim, na verdade... Pode determinar formas de escolha, como conselheiros municipais e tal, mas não esse tipo de eleição da forma que ele está vendo. Eu acho que nem isso que é constitucional. Eu acho que o que ele pode fazer é o seguinte... Ele encaminha para a Câmara Municipal aprova, e isso vai para o Tribunal Eleitoral para ver se entende que cabe uma norma específica, mas não é o prefeito que faz a eleição, é o Tribunal Eleitoral. Tudo que for votado tem que passar pelo crivo da Justiça Eleitoral. Então, o que eu entendi é que é isso, aprova na Câmara, o prefeito quer.
aprova na Câmara. Parabéns, aprovamos na Câmara. Manda para o Tribunal Eleitoral para sair resoluções, como vai ser. Mas isso muda a lei orgânica do município. Muda não tudo. É uma coisa que vai para a Câmara. Não é um tapetão. Não, é complexo. E tem o sistema de votação aí tem que ser 2/3, não é uma coisa... É muito complicado. É verdade. Após pressão de moradores, o novo texto da Lei de Zoneamento de São Paulo proibirá restaurantes e bares em algumas áreas nobres da cidade. No entanto, uma outra alteração, contestada pelos moradores da cidade, permanece na nova lei, que é a permissão para a construção de edifícios em áreas próximas aos mananciais. Mudou ou não mudou? Então, na verdade, só se o Pedro me permitiu, Pedro, o que acontece? O poder público, o prefeito, qualquer prefeito, não estou falando do prefeito Haddad específico, qualquer prefeito, ele não é dono da cidade. Ele está lá, ele é o principal funcionário público da cidade. O dia que o gestor público entender que o chefe dele é a população, porque eu acho que aquela cadeira tem um problema, essas cadeiras aí mais importantes, o cara senta, a minha tese é você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu quero ser mais feliz. ou menos isso. Os caras querem ter razão. Entendeu? Não. Então vai ter uma lojinha aqui no bairro. Pô, se os caras do bairro não querem, certo? Se a população da região não quer, por que você quer? Então, eu defendo muito essa história de que o poder emana do povo, e emana do povo exatamente nesse sentido, da vontade. Então o cara vai lá no teu bairro, tudo bem. Você quer uma ciclofaixa? Ciclofaixa eu não quero. Você quer um ponto de ônibus? Quer um ponto de ônibus? Eu quero. O senhor quer iluminação? Não, iluminação ali já está bom, já tem. Eu acho que perguntar para a população devia ser constitucional. Você não concorda que isso que você está colocando agora, comparado ao que nós estávamos conversando antes, você veja como a cabeça do Haddad é absolutamente contraditória. Uma hora ele fala, não, vamos eleger para conferir mais autonomia nas subprefeituras. Na outra, ele estabelece um plano diretor absolutamente centralizador que destrói as comunidades locais. Não, e outra coisa. Então, o que ele quer? Aliás, é algo que eu acho que ele vai feliz. Perguntar em casa. Você quer ter razão ou ser feliz? Exatamente. Então, por exemplo, quando você fala aqui para mim dos mananciais, construção de edifício, eu vou apertar a tecla SAP disso. Tecla SAP, a tradução disso é o seguinte: os mananciais já estão invadidos, as pessoas já moram lá, e não vão sair porque não tem pão de ir. Mas eu tenho uma história sobre isso. Se você autorizar a construção de prédios, o CDHU, a Coab, o Minha Casa Minha Vida, o Ministério da Cidade, eles podem começar a construir lá. Então, tem a ver com déficit habitacional. Agora, quando você fala em manancial, o que é um manancial? A priori, uma área que fica especificamente guardada para preservação da represa, que compreende alagamento. Manancial, produz água. Produz água, tá correto? Então é o seguinte, os caras já estão lá, já tem 800 mil pessoas morando em manancial aqui em São Paulo, principalmente na região do Boi-Mirim, onde pega Guarapiranga, Billings e Companhia Bela. Então, o cara já está lá. Você vai tirar? Não. Então vamos dar dignidade, já que ele está lá. Mas nós tivemos então você uma põe ideia. esgoto, você põe saneamento básico, você põe infraestrutura. Então, mude o zoneamento. Já que você não resolveu antes, é que nem você olha, filho, você não pode ir até aquele lugar. Se o filho já foi, então que vá com proteção. Mas aí tem um problema, você sabe que aí tem um problema. A legislação que protege os mananciais na região metropolitana de São Paulo é lei estadual. É lei estadual. Então, o controle dos mananciais é do Estado. E a ocupação urbana acaba sendo algo multifacetado. Você tem o Estado controlando os mananciais e as várias prefeituras, não só de São Paulo, gerindo o zoneamento na região. Então a Prefeitura de São Paulo não pode determinar isso? Não, ela vai bater de frente e vai perder essa briga. Agora, isso os já moradores foi já estão lá, como o Valtinho se mas referiu. já estão lá há 50 anos. Já estão lá e vão não muda nada. São moradores condenados por força da inabilidade desse diálogo entre Estado e município, que não é de hoje, e ainda tem, para piorar, o radical livre desse processo, que é o Ministério Público, que não tem uma compreensão até hoje firmada com referência a essa questão, em que pese nós temos aí Banco Mundial, 2 projetos de recuperação de bacia, tanto a do Guarapiranga quanto a da Billings, e que não se conversa. Falta gestão. Por quê? Falta gestão porque os secretários mudam, e os programas que estão lá há 20, 30 anos não são executados.
O Lair Clarenbourg, quando era secretário do município de São Paulo, Um na abraço época, ao Dr. Lair Clarenbourg. Ele uma vez, ele ouviu a gente falar sobre um assunto que era por que não fazer os singapuras ecológicos na área de mananciais. E aí ele mandou uma série de pessoas fantásticas, dentre eles, inclusive o que tinha sido presidente do CREA na época, vou me lembrar agora, infelizmente não estou com a cabeça. João Albucater. Albucater, isso, que é um sujeito fantástico, falei que eu tinha memória boa, sério. Você tem memória boa. Porque eu não vejo o Albucater há um tempão, um abraço. Ele continua igual, né? enorme, gordo, não mudou nada. O Albucater foi lá no escritório, depois tivemos uma reunião com o Clarenbourg, e a ideia era apresentar justamente isso que está se tentando agora. Verticaliza a área. Essa verticalização vai permitir que se reduza o número de ocupação horizontal. A impermeabilização. Né? Aumenta a permeabilização do solo. Você pega uma quadra, você faz a pracinha, você faz o centro comercial e você faz o centro residencial. É o famoso organiza o coreto. E você acha que passou? O primeiro órgão que foi lá bater nas portas e dar pau, o Ministério Público. Depois, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, é que é controverso, né? Se você falar assim, manancial é manancial. Manancial não pode nada. Mas é o que você disse. O manancial que está na cabeça é igualzinho àquele quadro de natureza morta que está lá na sala do magistrado, entendeu? Não é aquilo. Mudou. Você tem, é dinâmico, né? Se a pessoa já está lá, se as famílias já estão lá, você vai arrumar um outro lugar para elas irem? Porque moradia é direito constitucional, é bom lembrar, né? Saneamento básico é direito constitucional, eletricidade, tudo. Eu fiz ontem uma fala com um grupo de amigos, inclusive um deles, o Célio, lá da Faculdade Impacta, um bom amigo, bem estudado. O que eu estava falando é o seguinte, o principal problema da gestão pública, do Brasil como um todo, nós precisamos de uma reforma federativa urgente. Por quê? Porque você tem... Foi o que você falou agora. Governo federal, governo estadual e governo municipal cuidando de saúde. É ruim a saúde, né? Nenhum lugar. Meio ambiente é a mesma coisa. Meio ambiente você tem federal, estadual, então um joga pro outro. Não, isso aqui eu sei, mas é o Zancopé. Não, mas o Zancopé sabe, mas é o PIN. Então, você tem os três poderes, os três âmbitos de poder, não os três poderes, os três âmbitos de poder. Cuidando de educação, vai mal. Saúde, vai mal. Segurança, vai mal. Infraestrutura vai mal, meio ambiente vai mal. Então, não era melhor organizar o coreto? Então, por exemplo, o município vai cuidar da educação. Então, os 5.650 municípios do Brasil vão cuidar de educação. Saúde vai cuidar o Estado. E segurança, infraestrutura vai cuidar a União. Não, e precisa ter prioridade. Cuidando de tudo e é ruim. E precisa ter prioridade. Nós não temos prioridades. Não tem prioridade. Nós temos um déficit habitacional e um déficit de saneamento básico. Tudo passa pelo saneamento básico. Tudo. Essas endemias que nós estamos sofrendo, inclusive a diminuição do déficit habitacional. É saneamento básico. Nós não temos saneamento básico. Agora, qual é o grande problema? Para você fazer uma estação de tratamento de esgoto na área do manancial, você tem que ter licença ambiental, estudo prévio e, às vezes, você toma pau e não consegue. Não, você não vai... Vou explicar para você. Não é que você, às vezes, toma pau e não consegue. Você não vai conseguir. Você não faz. Ou seja, é um absurdo. Você percebe? Já está definido que você não conseguirá. Agora, por quê? Porque você tem um pacto federativo assimétrico. É isso. O que é assimetria? Você tem lá um código florestal que vale para todos os lugares. Aí você fala assim, olha... É necessário em determinados rios que você tenha, dependendo da metragem, 50 metros de cada lado. Aí você vai aplicar isso na marginal de Pinheiros. Não consegue. Não consegue. Né? Aí tem lá unidades de conservação. Temos que manter uma zona de proteção no entorno do parque de 10 quilômetros. Aonde você vai conseguir isso? Está mandando ATI. São Paulo, aplicar isso não está mandando ATI. Está mandando ATI, APP. Não dá. Então, quer dizer... Nós precisamos parar com esse... Nós temos um grave problema que é a ditadura da caneta na administração pública. E o que é pior... Principalmente por não, né? Para o não. E essa ditadura da caneta, que começa com os problemas ambientais, mas vai em outros, né? Ela passa pelo parecerismo, né? Que fez com que as nossas profissões, eu falo pela minha, porque a jurídica, principalmente a profissão jurídica, passe a ser a mais importante de todas as demais. Então, as profissões técnicas não conseguem executar serviços de modificação do meio ambiente porque tem que passar
por um engravatado, você entendeu? Que pega o texto da lei e esquece de ver a realidade. São verdadeiros ayatolás dentro da administração pública. Pedro, e o que é pior, eles são solidários. Então tem o ayatolá procurador, que é solidário ao ayatolá promotor, que é solidário ao ayatolá advogado, que adora que tenha mais confusão também. Então fica uma situação que vai parar no outro ayatolá, que é o juiz. E você, que é engenheiro, está vendo que o problema é sério, é grave, está lá vendo, você não consegue não tem e ainda toma decisão. processo. Vai ter que buscar outro advogado. Responde. Entendeu a jogada? As duas é frases, feito para não funcionar. As duas frases que mais me irritam no Brasil é o seguinte: isso aí só com vontade política. Você me dá uma raiva. Política. E outra coisa, essa lei não pegou. O que é vontade política? Vontade política é você precisa. Quer dizer, você precisa eleger uma pessoa que esse cara pega essa pasta, põe embaixo do braço e vai até o final. Quer dizer, não é o papel do prefeito. E aí acontece coisas certo? como a que a gente está vendo hoje no estado de São Paulo. O governador que é refém dos promotores todos. Para piorar, ele ainda põe promotor dentro das secretarias. Então, pelo amor de Deus. Como toda terça-feira, a nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Hoje, com muita alegria, presidente da FIPESP, Duarte Moreira. Prazer tê-lo aqui, Duarte. Muito boa tarde, Zancopé. O prazer é meu. Renovo esse grande prazer de estar com você e com os ouvintes do programa Gente que Fala da Rádio Triângulo. Estou às suas ordens, Zancopé. Duarte Moreira, aproveitando tua presença, além da prestação de serviços nas mais diversas áreas, a FIPESP tem como destaque suas unidades de lazer. Quantas unidades de lazer a FIPESP possui, Duarte? Atualmente, Zancopé, a FIPESP conta com 17 unidades de lazer, ou seja, hotéis e pousadas, sendo 16 disponíveis para hospedagem e uma em reforma em Maresias, para o melhor atendimento de nossos associados em breve. São 14 no interior e litoral do estado de São Paulo e outras 3 no interior de Minas Gerais. Abusando da tua boa vontade, Duarte Moreira, onde as unidades de lazer estão localizadas? Em São Paulo, nas seguintes cidades: Amparo, Avaré, Campos do Jordão, com 2 unidades, sendo uma a pousada Apencel, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Lindóia, Maresias, como já falei, em reforma, São Pedro, Serra Negra, Socorro, Termas de Birá e Ubatuba. Em Minas Gerais, Areado, Poços de Caldas e agora Monte Verde. E o que essas unidades oferecem aos associados, Duarte Moreira? Em outras oportunidades, você já sabia de tudo isso, mas o ouvinte, possivelmente que está sintonizando agora, ele vai tomar um conhecimento melhor do que oferecemos. Cada unidade, Zancopé, ela possui características específicas de sua região, seja nos serviços, na decoração dos espaços ou nas refeições. De modo geral, possuem quartos aconchegantes e com lindas vistas, piscinas, salões para jogos, quadras poliesportivas, playground e muitas outras atrações. Duarte Moreira, você como presidente da FIPESP é sempre muito gentil conosco no Gente que Fala, mas além de todas essas informações que você nos traz, onde o associado pode efetuar a sua reserva, obter mais informações? Todas as informações, caros Zancopé, sobre nossas unidades estão no site www.afipesp.org.br ou com o setor de reservas através do e-mail reservas@afipesp.org.br ou ainda pelo telefone 0800 77 17 44. As reservas podem ser realizadas também online pelo Flex Reserva, www.afipesp.org.br/Flex Reserva. Programe-se, faça bons planos para a sua próxima viagem e aproveite as unidades de lazer AFIPESP em 2016. Meu querido Duarte Moreira, você sabe que todas as vezes que a gente conversa aqui no Gente que Fala, eu me lembro
do tempo em que vivíamos de gravador atrás de entrevistas, não é? Você pela Tupi, eu por outras emissoras. É um momento muito agradável reencontrá-lo. Um grande abraço, Duarte Moreira, grato pela tua gentileza com o Gente que Fala. Alô, Zancopé. Oi. Eu estou devendo um almoço aqui para você na FIPESP. Opa! Será um prazer, viu, Tá reencontrá-lo, ok? Um abraço, Zancopé. Um abraço, Duarte Moreira, que é presidente da AFPESP, um presidente bastante atuante junto à Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Olha, se você me permitir, depois de tudo que o presidente falou aí da Campos do Jordão, eu quero que esse almoço também tenha um crédito aí para nós, né? Pelo amor de Deus, não é justo. Aqui, Meio-dia, o presidente entra, conta esse monte de coisa e ainda no final deve almoço para o Zancopé? Não, presidente, o senhor deve para todos nós agora. Gente que Fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Conosco hoje o empresário Walter Abrão Filho, o Valtinho Abrão Filho, e o advogado Pinheiro Pedro, que é advogado especialista, é editor da revista Ambiente Legal e um advogado ambientalista. Advogado ambientalista. Sim. Já fui ambientalista advogado também. Sim, sim. Mas é importante você ser um advogado ambientalista. Né? Quando você Trabalhar esteve aqui tecnicamente, no final do ano, né, Mariana estava ainda com a lama escorrendo. Deixa eu aproveitar esse... Puxa, que bom vocês falarem. Vocês viram a propaganda da Samarco ontem que passou no... Acho que no intervalo do Jornal Nacional, grave, né? É grave. Assim? É um tapa na cara de todo mundo, né? Não sei, eu fiquei um pouco... Não sei, eu não consegui montar um raciocínio. Você assistiu, Zancopé? Não, você devia estar trabalhando, porque o Zancopé é um homem com muitas atividades. De repente aparece uma propaganda da empresa Samarco, né? Sim. E aí eu sou funcionário da Samarco e para nós foi muito triste. E aí o outro é funcionário da Samarco e o outro tirou a lama e o outro fez não sei o quê. Quer dizer, mostrou uma série de funcionários que trabalhavam, tal, não sei o quê. O que eu acho, se você permitir, lógico, eu vou dar uma opinião aqui para um advogado do ramo, né? Então é difícil. O que eu acho é o seguinte, em primeiro lugar, a Samarco queria que tivesse um acidente? Não queria. O governo do estado de Minas queria que tivesse? Não queria. Os funcionários queriam? Não queriam. Quer dizer, foi uma fatalidade? Pode ter sido porque a parede era mais fina, a licença não era correta. Pode ter tido negligência? Pode ter tido negligência. Só que agora já foi, certo? Não adianta você sair atirando na humanidade. Você tem que sirva de lição para que novos problemas não aconteçam. O que eu acho? Se a Samarco quer fazer uma propaganda de que nós somos bonzinhos e problemas acontecem, para não usar outra expressão, comece indenizando as famílias, entendeu? Olha, então, são 27 pessoas que morreram, olha, a Samarco é uma empresa de bilhões e bilhões. Então, olha, nós vamos dar 10 milhões para cada uma das 27 famílias, que nós não podemos trazer ele de volta, estamos muito... Está aqui o dinheiro. Quem perdeu a casa, está aqui uma casa nova na cidade vizinha. E o dano ambiental, nós vamos gastar X bilhões de reais com acompanhamento do Ministério Público, com quem quiser, para resolver o problema. Não, eles preferem junta o dinheiro, não dá nada para ninguém, fica esperando ser condenado na justiça e gasta em propaganda. Você está correto, senhor? Foi um acidente. Eu tenho certeza que o presidente da Samarco, que me parece um cara com uma carreira brilhante, até agora, coitado, né? Acabou a carreira dele, mas, pô, pediram a prisão preventiva. Você entende que eu tô achando que não vai resolver a prisão preventiva do presidente? Na Hungria, eu já participei de casos similares, fui advogado quando houve o problema da Cataguases, que foi a primeira barragem que rompeu, chegou até no oceano. Na época nós fizemos um termo de ajuste de conduta. O que é um descalabro, mas foi uma iniciativa, né, que resultou num processo que resultou, inclusive, numa indenização de porte, né? Então, mas uma indenização na justiça. Pois é, mas esse caso, teve o programa todo de voltado antes da justiça num termo de ajuste. O que eu estou vendo nesse caso? Primeiro, uma governança corporativa para vomitar. É isso, né? Porque isso não se faz. Isso é um tapa na cara das pessoas que morreram, das famílias que estão sem casa. Também achei. Problemas das pessoas que ficaram com a economia destruída, com a bacia do Rio Doce que foi destruída. Né? Ou seja, você gasta porque essa marca é da Vale, né? Verde. É isso, essa marca da Vale. Da Vale e da BHP, que é a maior do mundo. Eu topava uma propaganda, o presidente, o dono, tal. Esta olha, pessoal, propaganda... Baita problema, vamos resolver. Mas essa propaganda, se tivesse que existir, deveria ter sido por ordem judicial para pedir desculpas, perdão à população. Né? Porque... casos como esse, cujas investigações ainda não terminaram, está havendo apuração do ponto de vista criminal, vendo apuração do ponto de vista fiscal, do ponto de vista administrativo. Tudo. Ou seja,
é um momento em que tem que se fechar o quadro e aí você faz uma iniciativa dessas para a galera, para criar um clima favorável. Quer dizer, é pensar em tudo menos na responsabilidade social corporativa. Pedro, isso é péssimo. Vou te falar uma coisa. Nós tivemos um caso há pouco tempo atrás na Hungria, em Kolontar, 15 cidades foram destruídas, algumas inclusive ficaram interditadas, não dava nem para voltar mais, por conta de lama verde, algo similar ao que aconteceu aqui. Claro que com uma certa diferença, lá foi uma barragem proveniente da fabricação de alumínio, né? Então era mais tóxico. Meu né? Deus. E o que aconteceu? O presidente da empresa foi preso, a empresa foi liquidada, né? E o processo com a indenização está em curso, né? Até agora. Né? Caso do Brasil, a 5ª maior bacia do país foi destruída, cidades inteiras foram, praticamente a economia foi lá para baixo. Né? A empresa faz propaganda e a gente não viu ninguém ser demitido, ninguém ser suspenso, não se tem notícia de nenhum processo administrativo, de uma sindicância interna. Que é isso? Pinheiro Pedro, quando tivemos o acidente, a presidente Dilma imediatamente determinou que ela não tem poderes para isso, mas ela determinou a quem tenha os poderes para que se multasse a Samarco, estabelecido em 200 milhões de reais, né? Multa imediata. E daí? Onde foi essa multa? Eu tive um jantar. Eu tive um jantar na Zumbi dos Palmares, mas é interessante para entender a história. Eu tive um jantar na Zumbi dos Palmares há um tempo atrás, logo depois do acidente, em que estava presente, no mesmo jantar, jantamos juntos, o advogado-geral da União, né? O Adams. E eu falei, não é possível, vocês vão esperar o Ministério Público tomar alguma medida? Não, porque nós já tomamos as medidas administrativas, as multas. A multa não vai resolver absolutamente nada, isso vai para o Tesouro, não vai resolver lá. Tem que entrar com uma ação, e pedir que se estabeleça um valor. Né? Veja o que aconteceu no caso do Golfo do México, só foram 20 bilhões de dólares que foram postos lá à disposição. Ele entendeu, né? Fez a ação, né? Eu considero um dos palpiteiros felizes nessa história, articulou uma ação, a ação da União, dos estados, né? Envolvidos, Minas Gerais e Espírito Santo, contra as empresas mineradoras, não foi só contra a Samarco, porque afinal Vale e BHP têm culpa nisso, né? E com referência a essa questão do leite derramado, o que eu fico mais doente com isso, né? É que esta barragem, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver textos de defesas de tese de universidades federais, inclusive de Minas Gerais, usando como case a instabilidade e o risco dessa barragem. Então, espera aí. Quer dizer, não foi surpresa para ninguém. Pois é. Era tragédia anunciada. Era anunciada. Iam jogar até quando? Outra, você pode altear uma barragem 7 vezes... Né? E altear a jusante, ou seja... Esse altear foi fazendo puxadinho. É uma barragem em cima da outra. Foi fazendo um puxadinho para cima. Puxadinha para cima, em cima da outra e para cá. Sim. Pensa, vamos brincar de areia no mar, né? O cara faz uma piscina e vai abrindo até chegar no telhado. Então, tem coisas assim que não se justificam. Mas você concorda que a diferença do doloso... Agora ainda faz propaganda, isso é o pior. A diferença depois do ocorrido, do doloso para o culposo, é o tipo de atitude que por exemplo, o Zancopé saiu de carro, tal, atropelou uma pessoa. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o dolo da pessoa parou, resgatou, socorreu, levou no médico, deu assistência e tal. Quer dizer, é uma coisa. Mas você sabe... atropelou uma pessoa e fugiu. Mas, Walter, o problema pior é o seguinte, em se tratando de delitos ambientais ou delitos de natureza econômica, e aí a empresa passa a ser criminalmente responsável também... Eu estou de acordo. A decisão criminal, a criminologia é outra. Você não tem o sujeito, vou fazer o negócio. Não existe isso. Né? Existe, assim, uma reunião de diretoria, o cara fala, olha, isso daqui, altear a represa. Qual é o valor? Tanto. Nós temos outro investimento? Estamos. Então põe para cá. Tá certo, entendi. Você entendeu? Isso causa a morte de tantas pessoas. Morre pessoas. As pessoas morrem com essa decisão. Eu não estou eximindo de responsabilidade civil e criminal, tem que pôr fogo. Nem estou também dizendo que tem acontecido, a gente está investigando. Eu não estou discutindo. O que eu estou discutindo é o seguinte: foi um acidente.
Poderia ter sido evitado? A polícia vai dizer. A perícia vai dizer, eu não posso dizer, certo? Talvez você possa, eu não posso, né? Legal. Não, podia ter sido, não podia, mas já aconteceu o acidente. Legal. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas ficaram desabrigadas e precisam da sua vida de volta? Infelizmente, ninguém tem o poder da ressurreição, certo? Agora, você pode tentar ajudar a minorar o sofrimento das famílias como? Com dinheiro. Você não tem outro jeito aí de você resolver gasta o isso dinheiro aí. em marketing. Aí você gasta em propaganda, aí fica difícil. Voltar, né? o Valtinho se referiu a atitudes, né? É claro. De parte da empresa de suprir as pessoas, de indenizar as famílias e tal. Aí eu citei a multa. Aí você disse que a multa vai para o tesouro. Vai pro tesouro, não é carimbado, Zancopé. Multar não É que nem resolve multa de nada em trânsito matéria em São ambiental, Paulo. entendeu? Sim. Multa de 50 bilhões. Foi Legal, pro tesouro. vai O que pro que tesouro e gasta... Com possibilidade de foi lá recurso e não pagar. Foi ajudar É. o governo a resolver o problema fiscal dele. Com entendeu? possibilidade de recurso e não pagamento. Pois é, lógico. Ainda Que é o que acontece. Claro, uma coisa é multar, a outra é receber, né? São duas coisas Agora, diferentes. aproveitando o Pinheiro Pedro aqui, que é especialista nessa área, nós tivemos no Mato Grosso, logo depois, o rompimento de uma barragem, de uma dessas barreiras. Não aconteceu nada porque não atingiu ninguém, foi só ali na região, né? Nós já tivemos problema semelhante aqui no estado de São Paulo recentemente. 45 barragens caíram nesse ano. Sim. 45 barragens já se romperam esse ano. Depois de Mariana. Depois de Mariana. 45? 45. Mas em proporções No Brasil pequenas. todo. Mas aquela história, peixe não grita, né? Aliás, nem quando a gente pesca, né? Eu falo, coitado, vai matar o bichinho, mas ninguém fala do peixe, porque o peixe não grita. É né? verdade. Entendeu? Você tinha que falar isso aí Quantas barragens? 45 barragens caíram no país. Né? Então, o problema hoje, no que tange a mineração, no que tange a barragens de rejeito significa lixo. Né? Lixo. Nós temos uma lei nacional, uma política nacional de resíduos sólidos, essas barragens estão envolvidas. Né? Aí você vai lá, cadê o plano de gerenciamento de resíduos da empresa? Zero. Não tem, devia ter entregue já uns 4 anos atrás, entendeu? Então, vamos explorar a mineração, Pois e é. o que for para jogar no E lixo outra, contaminado, e joga por aí. que é barragem de rejeito? Que significa o seguinte, você explora, né, mas aquilo que você deveria cuidar, dar uma outra destinação, você empilha. Alguma hora assim, aquilo cai. Você vai Deixa eu colocando aproveitar. caixa vazia em Mas cima de lógico, caixa você vazia, concorda? Se me até que permitir. você atinja uma altura que ela fique se equilibrando e vai Aí cair. cai, puxa, matou o rio, que Para problema, fazer esse hein? tipo de mineração, você tem que usar alguns produtos químicos, é isso? Não, Explica um pouco. em alguns você É tem. uma questão... Não, em alguns são produtos químicos, a grande maioria, na verdade, o que você tem dos inertes Isso. é o excesso, aquilo que você não vai usar diretamente mais na atividade mineral. Por exemplo, você vai extrair minério de ferro. Tá. Você vem junto a argila, Certo. vem junto uma série de minerais que você não utiliza, então você acaba. Deixa pondo de deixando. lado. No caso do minério de ferro é até interessante, aquela lama, aquilo lá você usa, se mistura no asfalto. É mesmo? Então, o que vai acontecer com aquela lama que está lá? Ela vai endurecendo, Zé Copel, mas você vai ter que botar a Britadeira britadeira pra para tirar. tirar aquilo. Agora, Entendeu? falam que em 10, 20 Você anos imagina toda o aquela negócio. região consegue voltar ao normal. Tá. Não consegue, né? Não consegue, nunca mais será a mesma coisa, você entendeu? Grande parte daquele solo vai ficar impermeabilizado. Vai, né? né? Depende Morto, do rejeito. podre, né? estragado. E esse pedido da Polícia Civil de Minas Gerais para que a conclusão do inquérito tenha mais prazo? Não, a conclusão do inquérito, até no caso, o prazo da conclusão do inquérito está correto. Porque você lembra que eles fizeram uma busca e apreensão monstro recentemente lá nos escritórios, eles devem estar examinando os documentos, que é papel que não acaba mais. Por quê? Porque o processo de investigação de um crime ambiental contra uma empresa, ele é complexo. Você vai ter que pegar esse memorando, a ata da reunião em que o cara deliberou que quem tinha decidiu não sei o quê, investir aqui claro. e investiu lá, né? Ou seja, então, para montar esse item todo, eles precisam de prazo. Eu acho que aí não tem que ter pressa, né? O que justifica, o que torna mais suspeito ainda a pressa da empresa em aparecer na imprensa com esse tipo de achei que foi propaganda. Você Propaganda, percebe? sim. Né? Nós já vimos Não, coisas similares em outras questões Pedro, criminais eu no Brasil. topava uma propaganda, ó, somos a Samarco, É. teve esse baita problema, é uma tristeza, queríamos pedir perdão pro Brasil. Não, e aí põe o Acidentes coitado do acontecem. funcionário. Não, né? e é o seguinte, ó, É. as pessoas que faleceram no acidente receberam indenização de tanto, tá aqui o contra-cheque.
As pessoas que perderam a casa, nós já compramos X casas, já passamos daqui as escrituras, você confere no site. Pedimos desculpa e vamos em frente. Eu aceitava. Mas não foi isso que foi feito. Funcionário, eu tô na Samarco, é uma boa empresa, você viu que tristeza. Ah, pelo amor de Deus. Só, olha, é assim, nota zero, nota menos 10, zero. Menos 10, menos 10. A criativa agência que produziu Mas isso. ali eu acho que é um caso endêmico, né? Você tinha que demitir toda a assessoria. Da jurídica à institucional. Desculpa falar, mas é verdade. Mas Walter Abrão Filho, Pinheiro Pedro, o assunto que se arrasta também, eu posso até usar esse termo, é o Zika vírus. E agora avançando pelo interior do estado de São Paulo, você que mora em Sorocaba. Lá foi recorde de dengue no ano passado. Né? Não está imune a este problema. São Paulo, até agora parecia um problema do Nordeste, né? Ficávamos aqui, olha o que está acontecendo no Nordeste. Não, já está em São Paulo e já está avançando pelo interior de São Paulo, lamentavelmente. Não, olha, eu acho que é um assunto tão grave, mas tão grave, que os Estados Unidos, a Casa Branca, determinou um estudo para a criação da vacina. Quer dizer, se nem chegou lá direito... Agora está no inverno, o mosquito não se reproduz no inverno. É, violento. Daqui a pouco... Já tem 45 países. O verão chega lá. Com o verão, o mosquito vai... Esse mosquito, aliás, esse mosquito é uma arma de guerra, né? Claro. Agora, eu quero... Esse Aedes aegypti... Agora é o seguinte, de novo... deve ser objeto da praga de Moisés. Porque não é possível ter conseguido criar um troço desse. Atravessou o Atlântico. Valtinho Pinheiro Pedro tem um detalhe aqui que eu vou complementar na informação. O governo federal e 17 estados da federação, incluindo São Paulo, reduziram as verbas do combate à epidemia nos anos de 2014 e 2015. Agora é isso que eu ia colocar. Você já adiantou, porque o grande lance é o seguinte. Eu cansei de ficar irritado, de ver esses governos, e isso não é só de hoje, vem desde a época do FHC, mas governos, todos eles, e o de São Paulo também. Não importa quem está lá. Né? Dengue. Quantos episódios epidêmicos de dengue nós tivemos esses anos todos? O mosquito é o mesmo, o vetor é o mesmo. Né? Então, mas passa pela infraestrutura e urbanismo que nós falamos no começo do programa. Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, 2007. Né? Até agora, nada. Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010. Nada. Até agora, nada. Não estamos falando coisa do ano passado, não, saiu do papel. Né? Da onde é que o Zika, onde é que o Aedes aegypti se reproduz? Né? Em resíduos, em partes residuais, em água parada, saneamento e resíduo sólido. Né? Esse é o grande problema. Agora, não, a culpa é sua, porque a calha da sua casa é que está produzindo essa monstruosidade, você entendeu? Aí vem uma outra história mais grave ainda. Qual é o tipo de equipamento que nós não estamos mais usando? Nós deixamos de fazer nebulização ambiental há 20 anos. Mas o DDT, mas não sei o que lá. Tal. Então a gente não mata mais. Funcionava. Então tem que voltar, né? Funcionava. Agora, mais triste. Agora, daí deixou, claro, que e não é só essa praga urbana. Todas, né? De mosquito, a cupim, a formiga, encheram, porque não se faz mais nebulização. Não estou discutindo que mas não se faz por questão de legislação? Não, uma questão de legislação. Ou a famosa vontade política? Não, questão de legislação e a falta de vontade política em fazer uso da exceção. Falta entendeu? de vontade. Mas o mais triste é a sequela, no caso da microcefalia, né? Que tá na cara que é ligado, que tem relação, alguma coisa tem, né? Não, tem uma relação, é alguma mutação e também pode ter um outro tipo de contaminação, né? Então é muito grave. Tristeza, na verdade. É uma criança que não ia ter nenhuma sequela, não ia ter nada e de repente... Walter, você sabe que no ano passado, quando começou a acontecer os casos, ninguém ainda falou, mas o governo federal fez uma alteração, né? De 32 centímetros para 33, né? Para conferir microcefalia. Era 33, passou a 32. 1 centímetro, quantas crianças saíram da microcefalia? Sim, na estatística. Um monte. Agora, eu quero deixar registrado...
É para matar, né? Se fosse na China, estavam fuzilados. Estavam fuzilados. É que você falou do governo federal, aumentou de 32 centímetros para 33. Não, de 33 para 32, eles reduziram. Olha, vindo do 33 governo centímetros não é, mas 32,5 a gente pode matar. É uma tristeza, na verdade. Você vai ter É que a medida que determina a microcefalia... Não, só para deixar mais claro, era de 33 centímetros. Aí não né? tinha. Não, aí tinha. Aí reduziram para falou, 32. Está dando muito, então vamos diminuir para 32. Arruma arruma uma fita métrica menor. Né? Arruma uma fita um métrica desrespeito menor. com os irmãos brasileiros. Né? É um negócio muito... Eu fico pensando na mãe pobre da periferia, que já tem uma vida difícil e que a maior grávida, epidemia e que o filho vai ter microcefalia, o quanto que a vida dela do ponto de vista material vai piorar. E agora colocando as Forças Armadas. As Forças Armadas, está lá o Ministério da Defesa, gastou R$650 mil em camarão, lula e frutos do mar, né, outro dia, né? Né? Com o quartel fechando ao meio-dia, porque não pode dar almoço para os soldados, né? Dispensa antes. Aí pega esse soldadinho tudo lá, joga lá para ficar distribuindo panfleto. Né? E olha, eu sou do Exército Brasileiro, vim ver a calha da sua... É um negócio. O Exército Brasileiro contra o Zika. Eles vão com metralhadora. Vão matar mosquito. Não é e possível, se não puder, gente. se não abrir a porta da casa, está sujeito a vamos arrombar a porta. Claro que isso aí vai acabar acontecendo, claro, na periferia, né? Claro. Não sei o que lá, tal. Né? Ninguém vai fazer isso no Morumbi. Né? Não. Não dá. Você lembra do apagão na década de 90 para 2000? Sim. Não é? Não, vamos cortar a luz de quem gastar muito. Aí foram lá, cortaram a luz de uns coitados que moravam em casa coletiva na periferia, porque usava chuveiro elétrico. Vai se repetir agora, lamentavelmente. Está repetindo. Não é possível. Infelizmente, eu acho que o maior saneamento básico que a gente tem que fazer é trocar essa turma toda. Pinheiro Pedro, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala Sempre. Espero que retorne breve. Obrigado, estamos sempre à disposição. Walter Abrão Filho, é muito agradável reencontrá-lo sempre. Zancopé, uma alegria enorme, um beijo enorme para você, para o Fausto Camunha, que é uma das figuras mais incríveis que eu conheci na vida e que eu mais gosto, viu? E eu estou muito feliz de estar aqui. Grande Faustão. Me chame sempre e para tristeza do Pinheiro Pedro, viu que o Walter Abrão era outro, né? Não era aquele que narrou as copas da Tupi, porque já faz 5 anos. Mas olha, a voz é parecida, hein? Impressionante, hein? Impressionante. Se ele começar a falar, tá gordo, Birubiru. Tá gordo, Vaguinho tá gordo, mas é uma alegria enorme. Eu estou muito feliz de estar aqui, sempre à sua disposição. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Até lá, um abraço.